Pessoal, vamos continuar? Vocês estão gostando do bate-papo? Olha só, nós já conversamos sobre como que a governança ela surgiu. Então, ela é uma necessidade. A gente fala necessidade é a mãe de todas as coisas. Vamos entender o negócio, o que é cada negócio, como que esse negócio ele vai ser passado pelas gerações, né? A gente falou sobre a questão também que antes a gente só estruturava. Agora a gente tem que demonstrar que está tudo bem, né? Tem uma prestação consciente de contas, né? Tem toda uma coisa para a gente estruturar disso, que isso faz parte dessa construção do que é, da onde, o que veio disso daqui. Mas como eu disse, a necessidade é a mãe de todas as coisas. E tem essa construção do que é a governança e a sua casca. Uhum. Mas acho que tem uma pegada ali de que quando tá tudo bem, né? Quando não tá mais, onde entra a governança nisso? Vamos falar um pouquinho sobre conflito? Exatamente. Conflito, né? E governança tudo em governança é top. Nós estamos falando do top das empresas, nós estamos falando de dono, né? E em governança, a essência de qualquer processo de governança, Marcela, são o que a gente chama de conflitos. As pessoas entendem conflitos de interesse. Em governança o negócio é mais top, é mais forte, é mais robusto. Nós falamos em conflitos entre agentes. Então são conflitos entre agentes econômicos no resultado da empresa. Eu quero o máximo de resultado que esse negócio pode me dar, é o que o dono quer, né, Luísa? E na gestão. Porque às vezes o cara não quer simplesmente ter o resultado do negócio, mas ele quer participar da gestão. Porque é chique, por exemplo, a gente ser presidente de uma Vale do Rio Doce. É chique a gente ser diretor de Petrobras, de plataformas. É chique, isso mexe, isso é poder. Então, é questão. Quando a gente então fala em conflito, a essência de qualquer processo de governança, de qualquer tamanho de empresa, são os conflitos entre agentes econômicos. Então, você tem um conflito, o interesse do dono, você tem o interesse dos gestores dentro daquela empresa, você tem os interesses dos próprios funcionários em relação àquelas empresas, o que eu quero dessa empresa, por que eu estou trabalhando nessa, tem um interesse próprio ali, que são diferentes do interesse do dono, que são diferentes do interesse do gestor que está ali, que ganha porcentagem pelo resultado. Então, o tempo inteiro em governança nós estamos trabalhando com conflitos de agência, entre agentes econômicos. Então, o que a gente precisa entender, que mexer com governança, entender governança, é entender a essência desses conflitos. E é conflito de cachorro grande, é coisa que chega à base da asquerosidade mesmo, do que não serve, porque você tem duas coisas, né? Os conflitos, eles nascem ou por falhas contratuais. Nós nunca vamos ter um contrato completo, né? Nunca vamos ter, quer dizer... Tenha pensado tudo. Né? Não, tanto é que todas as cláusulas que você vê, todo contrato que a gente assina, qual que é a última cláusula? Fica eleito o foro, você até já escolhe o lugar que você vai discutir, porque você sabe que pode dar errado. Tem alguma coisa que está ali. A gente contrata, a gente afirma o contrato, né? E a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida e da nossa empresa na vigência desse contrato. Você não pensou antes, você não teve condição de pensar. É aquele lance, nós terminamos 2019, todo mundo com aquela expectativa de país numa boa, de repente ninguém pensou na pandemia, março nós tivemos uma travada no mundo inteiro. Você tinha assinado seus contratos todos antes, todo o seu planejamento, tudo pensando, e não pensou nisso. Só que você tinha assinado o seu contrato antes e você teve que arcar com aquilo que você assinou num contexto completamente diferente. É uma mulher que descasa do marido, está muito bem quando descasa, do traste eu não quero nada e tal, e não quer nada mesmo, porque ela está muito bem. Se a vida dessa mulher muda nos próximos 5 anos, ela vai correr atrás de um direito que ela abriu mão, porque a vida dela mudou. A vida dela mudou. Então, só por falhas contratuais e porque nunca a gente sempre vai ter conflito. E tudo que a gente faz em qualquer empresa, em qualquer negócio, é a base de contrato. E a segunda coisa, a base de contrato. A gente nunca vai ter um agente que é perfeito, o oportunismo dos agentes.
é a gente que você tem, é o cara que você contrata, que te conhece, que sabe o que quer daquele contrato que está assinando com você, das intenções, do oportunismo das pessoas, as pessoas que entendem, que estão pegando uma situação, uma empresa e começam a perceber algumas janelas que pode ser muito mais interessante para ele, que ele pode ganhar muito mais, o oportunismo de cada agente. E quais são os agentes dentro de uma empresa, dentro de um negócio? Os acionistas são agentes, os gestores, os funcionários, a sociedade, todas elas têm interesses diferentes. O governo dentro das próprias empresas, interesses diferentes dentro daquela empresa. Sim. Então, o sistema de governança que você tem que montar para garantir a perenidade do seu negócio ao mesmo tempo, tem que levar essa briga, essa diferença de conflitos que tem dentro de um negócio, principalmente um negócio que está indo muito bem. É interesse mesmo, interesse de conflitos de agência mesmo, agentes econômicos. Quem ganha mais, quem pode tirar mais, quem pode... E se os acionistas, o dono, não estiver muito atento nisso aqui, ele é simplesmente surrupiado pelos vários interesses que tem. Então não é jogo para Juninho, não é jogo para Zé Goelinha. É um jogo que, principalmente quando a empresa está indo muito bem, precisa de uma maturidade para encarar o que está chamando a atenção, de como que a empresa está chamando a atenção e de quem está chegando perto dela, o interesse que essas pessoas podem ter ali, porque o compromisso de manter aquela propriedade hotel é do dono, é de quem colocou, quem apostou a vida inteira, anos e anos da família, os sacrifícios que uma família fez para chegar onde chegou. E quando o negócio está pronto, você começa a ter esses conflitos de pessoas que não têm o mínimo compromisso com o patrimônio que você criou. E isso exige, aí sim o dono ter uma postura mais de dono, de respeito por aquilo que ele criou e colocar as regras que ele quer ali dentro. Sim. Cada empresa é o que o dono dela quer que ela seja. Então, aí é que vem o processo, por isso é que não dá para ser Juninho. Porque o mundo está muito esquisito. Não dá para julgar. Não dá para julgar. Não dá para julgar. É conflito. E entender governo, tem que ter as regras. E quando o dono ele tem essa percepção, ele coloca as regras que para ele vale. Então já há um processo de seleção, porque quando a turma que chega interessada na empresa, em trabalhar na empresa, e percebe que lá o jogo é esse, é um processo de autoexclusão. E já é uma limpa que você faz antes. Mesmo assim, mesmo tendo as pessoas com maior... Elas vão adquirindo. Principalmente quando a empresa está bem, recebe bem, está indo muito bem, começa a ter interesses que começam a ser criados pela própria empresa. As pessoas começam a ter ambições pessoais em relação àquilo ali, que são diferentes do dono. Né? A gente vê isso muito. Né? Imagina uma mina de grafeno. Todo mundo doido com grafeno. Grafite. Uma coisa ali de grafite, tudo assim. Os minerais, sabe? É aquela coisa assim, tá todo mundo de olho. E quando você vai ver, o cara é um zeguela. Ele não tem noção do poder que ele tem ali dentro. Não está preparado para conversar com essa turma. Tem medo de conversar com o inglês. Contrata um tradutor, caramba. Mas você conhece a mina, é sua. E são esses interesses. Então não é jogo de Juninho. Não é jogo de bonzinho. É jogo pesado. E muitas vezes, infelizmente, asqueroso. E a gente tem que saber lidar com isso. Para o bem dos nossos empreendimentos, né? E estou falando, isso serve para Estado, isso serve para pequenos, médios e grandes negócios. A questão dos conflitos é a base de qualquer governo. E isso faz com que você monte uma estrutura de segregação de função de quem faz o que dentro da empresa e monta também um sistema de fiscalização e controle. Porque com conflito tem que garantir. Quanto mais importante, quanto maior o negócio ficar, mais fiscalização e controle precisa ter por conta dos conflitos. Sempre vai ter. Quanto mais a empresa cresce, mais importante ela fica, mais conflito ela vai ter. Porque nós nunca vamos ter contrato que é completo
E nós nunca vamos ter agentes que vão estar lidando no dia a dia que são completas, pessoinhas perfeitas. Não existe pessoinha perfeita. Sim. São seres humanos. Então você tem que montar. Então é olhar o negócio com o respeito que precisa. Sem mimimi, sem pensar em Papai Noel, porque aquilo ali solta. E aquilo ali tem um tremendo de um valor. Sim. É sem um óculos cor-de-rosa, é entender que tem o interesse do Estado, tem... Interesse das pessoas, dos funcionários, dos próprios acionistas, dos grupos de acionistas, de todo mundo, dos gestores que são contratados. Então é você armar esse jogo, armar esse sistema de quem faz o quê, quem manda em quem, e um processo de fiscalização e controle que você precisa ter para colocar ordem na casa ali. Aqui vale isso aqui. É você fazer, através da sua fiscalização e controle, que os seus valores tenham chance de prevalecer em cada um. E eles precisam ser muito fortes, eles precisam ser muito bem explícitos para provocar aquele processo de autoexclusão. Quando a pessoa vê que o negócio não é para ela, ela pede para sair antes de entrar. Porque aquilo ali eu não dou conta de viver. Não é assim que eu quero. Ali eu não vou conseguir fazer o que eu estou pensando fazer. Eu não me encaixo. Eu não me encaixo nisso aqui. Então é o que a gente tem muitos funcionários que saem de uma empresa que o jogo começa a mudar, né? Muitos executivos que trabalham numa empresa e que está indo muito bem, de repente o jogo muda, porque mudou os acionistas, aí o jogo muda tão diferente. Ele percebe, esse jogo eu não quero fazer, eu não quero fazer parte desse jogo. Então aí nós temos várias historinhas de todo mundo que participa do mundo corporativo que tem. Mas basicamente é a questão de conflitos. É o sistema que você monta para garantir o dono o que ele quer, levando em consideração que tem muito conflito que precisa ser harmonizado. E conflito a gente não termina. Conflito é uma coisa que potencialmente, a situação é potencialmente de conflito. Árabes e judeus é bíblico. A gente reza para cada um dos dois que chegaram lá, que seja de bom senso, porque aquilo ali a gente sabe que pode estourar uma terceira guerra, por exemplo. E você tem uma cidade como Jerusalém ali, que você tem que é a base das 3 maiores religiões ocidentais. Islamismo, cristianismo e judaísmo. Que é potencial de conflito maior do que uma cidade representa. Então, é conflito entre agentes, entre grupos muito fortes no dia a dia de uma empresa. Então, quando a gente fala que a governança, ela é um guarda-chuva maior, ela tem um núcleo, que ela tem que ser estruturada sobre os conflitos, ela tem que conversar com interesses externos, mundiais, né? Então, se é isso daqui que eu quero para minha empresa, isso tem que estar em linha com o externo. Com certeza. E eu tenho que conseguir transmitir isso para baixo. E aí, o que sai dessa cadeia, o que sai do guarda-chuva da governança para os outros agentes, né, para os funcionários, com todos os stakeholders dela, é muito forte. Então, esse guarda-chuva, ele vem de um alinhamento externo para passar para um alinhamento externo. Então, a governança, ela realmente é um guarda-chuva que tem que traduzir todas essas questões de leis, governos, estados, cultura. A gente não pode ignorar que a empresa ela está inserida num contexto cultural, né, num contexto religioso, em coisas que a gente não está fazendo uma empresa flutuando no espaço. Ela não está sozinha, ela não vive sozinha, ela vive dentro de um contexto. Um contexto que muda toda hora, o cenário muda toda hora. E se a empresa tem minimamente uma estrutura de governança, não significa que ela vai suportar tudo isso. Mas se ela não tiver, aí a bagunça está armada. É a chance que ela tem de ter mais ou menos as coisas pensadas, minimamente estruturadas, para que ela tenha alguma chance de garantir uma coesão de produção, de valores, todos capaz de sustentar. Porque se ela tiver que mudar alguma coisa, ela vai mudando mais junta, sem quebrar,
sabe? Sem quebrar ali, não digo assim, sem quebrar a espinha dorsal dela, porque ela está preparada, ela já se estruturou. A governança, ela estrutura a família, a conversa dentro da família, quem vai ser, quem vai ocupar o cargo, como é que vai trabalhar isso, como é que é o acordo de acionista, como é que outros vão entrar. Você vai ajeitando o jogo para suportar essa mudança de cenário que a cada dia muda. Né? Então, e aí tudo. E sem esquecer, né? Não é só estruturar. É conflito o tempo inteiro. Conflito dentro da família, inveja entre irmãozinhos, briga, trauma infantil que briga ali na coisa. É tudo isso pegando. É a turma que fica de olho grande ali. E tudo isso vivenciado, né? Começa a ser vivenciado no dia a dia da empresa. Né? Então, uma das coisas mais importantes é dentro da questão dos conflitos, é você garantir, e aí de novo, né, a coesão dos donos em relação ao negócio. A coesão dos donos, porque enquanto os donos estão coesos naquele negócio, é a força maior. No dia que você tiver dono brigando com o dono por conta dos conflitos entre os próprios donos, você esquece. Acabou tudo. A espinha dorsal já foi quebrada e é fácil você comprar um excelente negócio provocando uma briga entre irmãos, entre papai e filhote, sabe? É bem isso aqui. A força de uma empresa, a força familiar de uma empresa empresária, né? Que é o caso nosso de mineração, né? Da academia, da nossa cadeia, que são empresas pequenas, familiares, todas elas, é a coesão dos donos em relação àquilo ali. Né? Então, isso é conflito o tempo inteiro. Isso é a base de governança. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando. Continuem acompanhando, o canal tem muita coisa legal. Compartilhem. E olha, nós demos a dica para as próximas conversas, hein? Vamos falar sobre as nossas empresas de mineração. Falar qual que é o cenário, né, dessas empresas, juntando tudo isso que a gente já conversou. Continue acompanhando.